startar, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Eclesiastes, capítulo 11, a partir do versículo 1. Eclesiastes, capítulo 11. Vocês estão prestando atenção naquilo que está sendo dito desde o início do culto? Então observe bem. A promessa não é individual. A promessa é para a sua família. A promessa são para os seus. A promessa é para a sua descendência. Então já comece a observar isso a partir desse momento. Se você encontrou Salmos, você pula para Provérbios, depois de Provérbios você vai encontrar Eclesiastes, hein? Facinho. Não vou falar igual o pastor Laércio, que ele fala assim, vai lá, tá entre Gênesis e Apocalipse, né? É mais fácil, vou achar mais. Aleluia. Capítulo 11, Eclesiastes, capítulo 11, a partir do versículo 1. O Senhor tem falado muito conosco desde o início do culto, tem falado algo que, se nós observamos lá na palavra inicial, Ele traz a memória para Josué e para todo aquele povo de todos os seus feitos, de tudo aquilo que ele fez. E por isso que Josué, ele pega e ele lança essa palavra para ali para todos. Então, diante disso, o Senhor nessa noite Ele quer nos mostrar e quer nos revelar não só aquilo que nós passamos, mas aquilo que nós vamos dar continuidade. Eclesiastes capítulo 11, a partir do versículo 1. Todos encontraram? Amém? Então diz assim a palavra do Senhor, nessa tradução: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Estando as nuvens cheias, derramam a chuva sobre a terra, e caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que a árvore cair, ali ficará. Quem observa o vento nunca semeará, o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre do que está grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Amém? Podeis assentar? E eu já, de antemão, quero dizer algo para os irmãos. Ontem, é tão tremendo, né? Então a gente falou um pouco sobre isso. A pastora Branca falou um pouco sobre essa parte da semeadura. Então vamos começar a introduzir a palavra dessa maneira, porque quando é escrito, ou quando é dito aqui aquilo que nós lemos, ele está falando literalmente sobre semear. E lógico que semear, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é o quê? Dinheiro. Na nossa cabeça é dinheiro. Mas o que o Senhor ele está dizendo, o que Ele está falando, é algo muito maior, que desde o início do culto, o Senhor ele já está nos avisando, já está nos lembrando e já está dizendo para nós o que realmente Ele quer. O que é? Ele quer que nós nos mantemos, ou nós procuramos nos manter firmes na promessa e no propósito que Ele estabeleceu sobre nós. Como assim? Se nós formos observar, a pastora Branca ela leu Gênesis capítulo 26, versículo 12, e ela falou sobre uma pessoa. Quem foi? Ela falou sobre Isaac. Isaac, o que ele fez? Isaac ele foi lá, ele
semeou numa terra, e naquela terra que ele semeou, ele colheu 100 vezes mais. Mas vamos procurar entender um pouco daquilo que aconteceu com Isaac. Primeiro, quem foi Isaac? Isso é importante para nós identificarmos quem nós somos. Depois nós vamos para um outro personagem, saber aquilo que Deus está querendo falar conosco, para que neste último dia deste ano, a gente não tenha o entendimento de que se findou o ano, não, que o Senhor ele quer dar continuidade naquilo que Ele começou na nossa vida, mas para Ele dar continuidade depende de nós, depende do nosso posicionamento e depende daquilo que o Senhor está fazendo nós entendermos para praticarmos. Porque não adianta, olha, observe bem, satisfazer as vontades dos outros não é fazer a vontade de Deus. Entenda bem, porque muitas vezes você está matando aquela outra pessoa, não permitindo que ele cresça. Então, comece a observar a partir daí. Quem era Isaac? Isaac era o quê? Um filho, o filho da promessa, o filho de Abraão e o filho de Sara, o filho de Abraão, que ele foi concedido quando ele tinha 100 anos e Sara tinha 90. Foi um filho de uma promessa, foi um filho que recebeu uma herança, foi um filho que não só tinha uma promessa, uma herança, mas ele carregava dentro dele um legado. Ele tinha uma promessa, ele tinha uma herança, ele tinha um legado, e ele entendeu o que era a sucessão daquilo que ele estava fazendo. E ele quis isso, prestem bem atenção, ele quis. Ninguém obrigou, ninguém falou, porque os pais já estavam velhos, então não tinha como obrigar. Ele quis, e quando ele quis, ele ouviu a voz do Senhor, e naquele tempo houve uma grande fome, uma fome como houve no tempo de Abraão, mas ali o Senhor disse: não desça para o Egito, vá para Gerar, e ali em Gerar você vai falar com Abimeleque, rei dos filisteus, e ele vai te dar um local para você ficar. E ele foi, ele ouviu, ou seja, nós começamos a entender um primeiro princípio que Deus está nos falando. Independente da situação, independente do que os nossos olhos vão ver, independente daquilo que a gente acha, independente das coisas que a gente imagina, obedeça. Obedeça a voz do Senhor. Obedeça aquilo que o Senhor está ordenando você a fazer. Por que ouvir a voz? Porque pode acontecer no decorrer desta caminhada que a nossa vida emocional pode estar um pouco bagunçada. A nossa mente pode estar um pouco tribulada diante das situações e dos problemas. Então nós deixamos de ouvir, nós começamos a entender as coisas do nosso jeito, tem que ser da nossa maneira, tem que ser do nosso modo. Para quê? Porque nós não conseguimos desvincular o emocional do espiritual, ou seja, o emocional daquilo que as vozes estão dizendo para aquilo que a voz de Deus está nos falando. Porque se aqui Isaac, ele tivesse falado, ou ele tivesse em algum momento ouvido a voz que estava falando para ele: olha, vai para tal lugar, ele não olharia Gerar como um lugar bom, ele olharia o Egito como um lugar bom para ele ir, porque ali sempre tinham coisas boas para eles poderem ter em relação quando se tratava de fome, porque foi aonde Abraão foi na primeira vez. Mas ele ouviu a voz de Deus, ele se manteve lá, e diz, conforme nós lemos, que naquele ano, naquele lugar, ele continuou semeando, e ele colheu 100 vezes mais a semente dele. O que o Senhor está querendo nos mostrar com isso? Ele está querendo nos mostrar que não é, entenda, não é aonde nós queremos estar, é o lugar aonde Deus nos ordenou a estar. É ali naquele lugar que nós continuamos semeando. E diz ali na palavra, quando nós lemos, que é assim: ele continuou semeando no mesmo lugar. Vocês perceberam a leitura de Gênesis 26, 12 que ela leu? Ele continuou semeando no mesmo lugar. O que é isso? E o que isso tem a ver conosco? Isso tem a ver com, perceba bem, casa.
família, lugar. Isso tem a ver com o lugar aonde Deus nos colocou, o lugar aonde nós habitamos, o lugar aonde Deus estabeleceu para nós estarmos. E quando nós estamos neste lugar de obediência e fazemos aquilo, ainda que a gente não veja nada, entenda bem, Deus ele vai falar: continue semeando, continue fazendo, continue insistindo, continue perseverando, porque nós vamos continuar fazendo aquilo que Deus mandou. Mas quem faz a obra de confirmar ou de fazer com que aquela pessoa ou aquela outra situação ela se converta em algo é o Espírito Santo de Deus e é o Senhor. Não somos nós, não é pela nossa força, não é pelo nosso entendimento, não é aquilo que nós queremos, é o Senhor quem faz. Por isso que a nossa parte é insistir, é continuar, é fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, é semear. Mas para nós semearmos e termos esse entendimento, adianta nós lermos a palavra como se fosse um livro ou uma história? Adianta nós lermos a palavra como se fosse assim, a gente vai pegar, nossa, então, agora, a partir de agora, eu entendi o que é para fazer diante de Deus com um versículo. Espera, se você não entendeu o contexto, e se você não conseguir mergulhar naquilo, ou seja, meditar, entrar naquela história e fazer com que aquilo haja um pertencimento, você entrar naquilo e mergulhar naquilo, como você vai conseguir ouvir a voz de Deus? Porque a palavra, ela nos instrui, e nas entrelinhas, ela começa a nos mostrar coisas que nós não estamos enxergando. Se nós formos ver Isaac, ele mostrou e revelou algo muito grandioso aqui. Por quê? Porque ele fez diante de uma terra que o Senhor ordenou ele estar. E ali o Senhor disse para ele: eu vou te abençoar. Então o que o Senhor está falando? Entenda, o ambiente de glória somos nós que criamos. O ambiente de bênção somos nós que criamos, quando nós continuamos semeando. Imagina, já foi falado aqui, mas o Espírito Santo de Deus pede para eu repetir. Quais são as palavras que estão saindo da sua boca dentro de casa? Quais são as palavras que estão saindo dentro da sua boca lá onde você está trabalhando? Quais são as palavras que estão saindo da sua boca com seus amigos, com seus parentes, com seus vizinhos? O que você está imaginando? O que você está sentindo? E o que tem limitado de você fazer aquilo que o Senhor te chamou para fazer? O que é isso? Isso é não ouvir atentamente o que o Senhor quer ou ouvir atentamente o que o Senhor quer. A escolha é nossa. Por quê? Porque na palavra ela é muito clara: o que semeia pouco ceifará, e o que semeia com abundância ceifará. O que nós acabamos de ler? Nós acabamos de ler que se nós lançarmos uma semente de manhã, que à tarde a gente continue fazendo. Por quê? Porque a gente não sabe qual vai produzir. O que ele está falando para nós? Ele está falando assim, fora a obediência, nós temos que manter esta semeadura, ou seja, continuar fazendo independente da situação ou da circunstância. Continuar agradecendo, continuar nos aperfeiçoando, continuar buscando, continuar. E como nós fazemos isso? Você quer ver? Quando nós nos deparamos com a mesma situação que nós passamos e olhamos para a vida de Isaac. Isaac, ele passou por qual processo? Ele passou pelo processo de ser expulso, ser mandado embora da terra. Por quê? Porque ele estava colhendo 100 por 1 e não tinha ficado praticamente, lá vai 1 ano. Entenda, o rebanho estava crescendo, as pessoas estavam crescendo, a população que servia a ele estava crescendo, e ele foi expulso. Por que muitas vezes acontecem determinadas situações na nossa vida?
Tudo acontece para nós termos somente um princípio, e este princípio se chama crescimento. Nada acontece na nossa vida, ou nada acontece por acaso. Tudo acontece, uma bronca, uma briga, uma discussão, tudo acontece para nós crescermos, abrirmos os nossos olhos, termos um entendimento e começarmos a olhar: Senhor, o que o Senhor está querendo nos mostrar com isso? Se nós não fizermos isso, nós vamos partir para um outro lado. Qual lado? Nós vamos partir para o lado daqueles que falam, mas não praticam a palavra. E a gente sabe bem, como Jesus disse, né? Aqueles que não fazem isso constroem toda a sua casa em cima de areia. Vem qualquer água, qualquer tempestade, derruba tudo. Mas Isaac nos ensinou que, mesmo diante dessa proposta, ou diante dessa intimação, ele continuou semeando na terra. Ele foi em alguns poços, desentulhou os poços, e quando ele desentulhou os poços, ele fez o quê? Ele viu que tinham pessoas contra ele. Por quê? Porque as pessoas, elas só vêm contra você quando você começa a colher. Elas não vêm com você quando você está só semeando. Então entenda bem, sua luta não é porque você está semeando e você não está vendo nada. Sua luta, sua dificuldade, seu problema, sua circunstância é porque você já está vivendo a colheita. E quando você vive a colheita, começam a se levantar pessoas, começam a se levantar problemas, começam a se levantar situações. Por quê? Porque você fica em referência. Não adianta. É o que acontece. Ele ficou em referência, mas ele continuou. E nesta continuidade que ele fez, o que ele acabou fazendo? Ele acabou achando e vendo que tinham mais inimigos ainda, que estavam ali prontos não para ajudá-lo, como foi no primeiro momento, mas para poder dizer que aquilo era deles e que não era para ele mexer. Mas ele continuou, ele perseverou, ele insistiu e continuou, até que ele chegou num lugar, e neste lugar ele abriu um poço, encontrou um poço, e ele chegou e falou assim: aqui é o lugar que Deus preparou para nós, vamos habitar neste lugar. E quando ele chegou neste lugar, ele viu que o nome daquele lugar era Reobote, que é lugar de amplitude, ou seja, lugar aonde o Senhor ampliou. Entenda, para nós chegarmos a este lugar, nós só temos que fazer uma coisa: continuar semeando, sem parar. Porque muitas vezes este lugar já está diante dos nossos olhos e nós não estamos enxergando. Muitas vezes este Reobote já está diante dos nossos olhos e nós não estamos vendo. Porque quando o Senhor nos coloca em um lugar amplo, não é para nós ficarmos resmungando, murmurando, falando, dizendo. Sabe por quê? Porque assim, este ano todo o Senhor já fez você viver milagres. E você viu o milagre. Você viveu o milagre. Então, milagre, entenda, colheita daquilo que você recebeu já esse ano, não é para poder parar e você estar na mesma situação. É para você entender que agora há um crescimento, há uma amplitude. O Senhor amplia a sua visão para você continuar fazendo aquilo que Ele te chamou para fazer. Muitas vezes a gente não vai entender. E eu quero parar aqui neste intermédio aqui. Vamos até falar aqui de Isaac. Você não vai começar a entender como Neemias não entendeu. Porque Neemias também passou por este mesmo processo, mas agora de uma forma diferente. Neemias fez o quê? Neemias, preste bem atenção, ele ouviu, chegaram ali pessoas falando como estava as portas e toda a muralha de Jerusalém. E quando ele se deparou com aquilo, o que ele fez? Ele se prostrou e chorou. Quando ele se prostrou e chorou, prestem bem atenção, de quando ele recebeu a notícia até o momento de Deus poder fazer, deu em torno de 4 a 5 meses.
Deus trabalha no tempo conosco. Deus não é imediatista como nós. Ele trabalha, ele faz todo um processo acontecer para aperfeiçoar aquilo que ele já tinha dito para nós. E o que aconteceu com ele? Ele foi lá, quem era Neemias? Neemias era o copeiro de um rei. Prestem bem atenção. Deus chamou um copeiro, chamou uma pessoa que quando ouviu, ela se quebrantou. Então Deus não está preocupado com o cargo, Deus não está preocupado com aquilo que você sabe, Deus não está preocupado com nenhuma de suas aptidões. Ele está preocupado com o coração quebrantado. E quando há este entendimento deste coração quebrantado, o Senhor, Ele nos posiciona para nós assumirmos aquilo que Ele nos chamou para ser. Ele era um copeiro. Copeiro de quê? Do rei. Por quê? Não esqueça, naquele tempo, praticamente todos de Jerusalém, ou seja, das duas tribos, foram levados cativos à Babilônia. Então, foram praticamente 70 anos lá preso. E Neemias, ele foi um destes, que ali ele estava servindo de copeiro. Então preste bem atenção. Quando Deus ele te chama para algo, Ele te mostra que você tem que continuar semeando no lugar onde você está. Porque no momento certo, é o Senhor que vai te exaltar. É o Senhor que vai fazer. Para quê? Não para poder te mostrar, mas para poder revelar a glória dele e todos saberem quem é Deus. E Neemias foi. E um dos dias ele chegou triste na presença do rei. E pelo visto o rei nunca tinha visto ele triste. Porque aquele que serve ao Senhor, a alegria do Senhor ela é estampada, mesmo em momentos de dificuldade, mesmo quando a gente passa por tribulação, essa alegria ela é manifesta. E Neemias ele estava triste, e ele pegou e contou para o rei o que estava acontecendo. E quando ele contou para o rei o que estava acontecendo, o rei chegou e falou para ele: então tá, o que você quer que eu faça? Ele falou assim: me autorize a ir lá, eu quero fazer. E olha que tremendo. Quando nós entendemos, o que nós falamos? Obediência, semeadura, continuidade. Deus nos dá estratégias. Deus nos mostra o que fazer e como fazer. E ele fez o quê? Qual foi a primeira pergunta? E compreenda bem o que Deus está falando com você agora. Qual foi a primeira pergunta? Tá bom, você vai. Me dá um prazo. Quando você vai e quando você volta? Opa, peraí. Organização. Deus não trabalha no meio da bagunça. Deus não trabalha de qualquer jeito. Deus trabalha com algo objetivo. E Ele também nos dá estratégia para nós conquistarmos aquilo que Ele colocou em nossas mãos. E ele fez isso com Neemias. E daí Neemias na hora falou: é isso que você quer? Então tá bom. Então agora eu preciso de cartas. Essas cartas eu quero apresentar para todas as pessoas das províncias. Porque eu preciso de madeira. E ele foi fazendo a lista de tudo que ele precisava para a hora que ele chegar lá, a hora que ele chegasse em Jerusalém, ele pudesse fazer aquilo que o Senhor ordenou a ele. E ele fez. O que são essas cartas? Essas cartas são a estratégia de Deus para você poder chegar aonde você não sabia, para você ir aonde você achava que não tinha condições, para você fazer aquilo que muitas vezes você olhava assim: mas eu sou tão pequenininho, o Senhor vai fazer isso através da minha vida? Então, se nós não falarmos, se nós não buscarmos, se nós não obedecermos, se nós não semearmos, se nós não darmos continuidade, o Senhor não pode nos dar estas estratégias. Porque quando Ele nos dá essas estratégias, nós não paramos mais. E Ele chegou. E olha que sobrenatural que aconteceu. Ele chegou, ficou lá 3 dias em Jerusalém, já com tudo que ele queria para estar naquele lugar. E quando ele chegou ali, ele chamou de noite poucos homens. E ele foi andar por aquele lugar. Presta bem atenção e observe tudo. Para quem você tem contado os seus sonhos?
Para quem você tem contado aquilo que Deus disse? Para quem você tem falado daquilo que Deus te chamou a fazer? Se não for com as mesmas pessoas que sonham com você, não adianta. E é sério, irmãos, nós temos uma experiência dessa aqui neste lugar. Nós não podemos falar de todas as coisas ou de tantas coisas que o Senhor nos ordenou, que o Senhor nos mandou e que já estão praticamente prontas e preparadas. Por quê? Porque não adianta contar aquilo que as pessoas não acreditam. Quanto mais pessoas souberem, mais você tem inimigos e invejosos contra você. Quando você fala algo, saiba para quem você está falando. Porque essa pessoa, ela tem que sonhar como você. Ela tem que ter este mesmo ímpeto, esta mesma paixão para poder ver aquilo ali acontecendo. Não adianta falar diferente. Porque não adianta olhar para uma pessoa e olhar e falar assim: eu preciso fazer tal coisa. Mas se você não tiver a atenção devida para aquilo que o Senhor quer para você, você vai começar a falar, você vai começar a contar, e tudo em sua volta vai te distrair, a ponto de você achar que está caminhando e fazendo o que o Senhor quer, mas na verdade você está perdendo todo o rumo daquilo que o Senhor preparou. Por isso que falar tem que ser algo primordial e tem que ser um princípio muito eficaz. Porque aquilo que a gente fala, isso também é uma semente. Você já parou para pensar sobre isso? A pastora Branca falou sobre o poder da língua aqui, não é? Uma palavra sua dita pode ser em qualquer momento, ela ativa o reino espiritual. E a semeadura é algo que pode acontecer, mas a colheita, ela vai acontecer. Então, se você está semeando, quer ver uma coisa? Preguiça, você vai colher de 30, 60 a 100 vezes mais preguiça. Se você está semeando ódio, você vai colher 30, 60, 100 vezes mais ódio. Mas se você está semeando amor, você vai colher 30, 60, 100 vezes mais amor. É na proporção daquilo que você faz. Neemias foi, Neemias fez, e quando ele abriu a boca dele para falar, ele já tinha visto tudo, ele já tinha observado tudo, ele já sabia aquilo que ele iria fazer, e só no momento oportuno ele chegou e falou. Muitas vezes no primeiro momento você não vai poder falar, você vai fazer, ou você vai falar no decorrer da sua caminhada, ou no decorrer daquilo que está acontecendo. Se Deus disse, ele vai fazer. Então qual a sua posição? Vai fazer? Ótimo. Quem está sabendo? É fulano de tal, fulano de tal. Ótimo, fechou aqui. Então agora, quando os outros vão saber? Quando for para poder edificar e fazer aquilo que o Senhor mandou fazer. Ele fez. E quantos dias foram levantados? 52 dias. Me fala, qual muro, qual muralha e quais portas são levantadas em 52 dias? É só Deus. E Ele fez. Ele cumpriu este propósito. Voltando lá para Isaac, e voltando àquilo que nós estávamos falando, Isaac, ele se posicionou naquela terra, e quando ele se posicionou naquela terra, e o Senhor alargou e mostrou para ele o que era, o Senhor renovou a promessa sobre a vida dele. E o que o Senhor está querendo mostrar para nós? O Senhor está querendo mostrar para nós hoje que não adianta, se nós queremos partir ou se nós queremos continuar, não adianta só falar, não adianta só ter conhecimento teórico, não adianta falar da boca para fora, porque até o falar da boca para fora você sabe que você pode estar se condenando. O Senhor está falando, se nós queremos ter, ou se nós queremos viver
E se nós queremos dar continuidade naquilo que o Senhor iniciou na nossa vida, primeira coisa, nós temos que obedecer aquilo que Ele nos ordenou. E essa obediência não está vinculada a ouvir o que as pessoas acham, mas ouvir aquilo que o Senhor Ele tem mostrado e tem testificado. E quero fazer um adendo aqui de novo e muito importante. Cuidado. Qual voz você realmente está ouvindo? A voz de Deus ou a voz do seu interior? Ou a voz do diabo? Ou a voz da multidão? Qual voz você está ouvindo? Porque uma pessoa machucada, uma pessoa ferida e uma pessoa com traumas, ela deixa de ouvir a voz de Deus e ainda fala que é Deus. Como funciona isso? Você já chegou a ver aquela pessoa que Deus ele chega e lhe fala, e ela, toda hora que Deus ele te mostra algo, ele faz algo, a pessoa ela chega e fala assim: não, mas Deus já falou isso comigo também? Como assim? Peraí, a revelação, Deus chegou, mostrou, então, não, mas eu já sei então, mas por que você não praticou ainda? Se Deus já te mostrou? Por que você não fez? Por que você não me ensinou a fazer? Esperou passar por tudo isso para poder me ensinar? O que são essas pessoas? São aquelas estritamente espirituais. Sabe aquelas que são totalmente espirituais e aquelas que são totalmente emocionais? Ou seja, são os extremos. Essas não conseguem ouvir a Deus. Por que não? Porque uma vê Deus em tudo mesmo machucada. A outra vê Deus em tudo, mas sabe que está machucada e continua achando que Deus também está em tudo. Como assim? É loucura? Não. Se Isaac e se Neemias não fossem curados, eles não teriam ouvido a voz de Deus. Se eles não tivessem exatamente no equilíbrio, se eles não tivessem uma moderação de fazer o que Deus mandou e saber que o que é espiritual e o que é carnal é carnal, eles teriam um entendimento e eles teriam a sabedoria para poder fazer. Mas eles tinham este pleno conhecimento do que era, mas muitas vezes nós não temos. Você já viu como os emocionais eles andam? Eles andam da seguinte maneira, né? Tudo eu posso fazer e eu vou fazer. Não consulta Deus, não pergunta para Deus, não fala para Deus, não, eu sei, Deus falou que eu tenho que fazer, e eu vou aí. A precipitação, ela gera muitas vezes certos desconfortos que nós não estamos prontos para poder arcar com as consequências. Os estritamente espirituais, eles chegam, eles colocam tudo, sabe aquele negócio? Vou ser mais claro, sabe aquele negócio por isso que muitas vezes paralisa algumas coisas? Deus já falou, não falou? Deus já ordenou, não ordenou? Ele sabe o que é, não sabe? Então, o espiritual fala assim: não, Senhor, seja feita a sua vontade e eu só vou fazer quando o Senhor mandar. Deus já mandou, Deus já falou, Deus já disse, mas o espiritual continua ainda querendo que Deus fale, não é? É que nem um testemunho do rapaz lá, né? Senhor, me salva, né? O Senhor manda helicóptero, manda barco, manda tudo para salvar ele. O Senhor não veio me salvar. Como não? Mandei tudo para te salvar. Por isso que o equilíbrio ele é necessário. O equilíbrio de você perceber, ou seja, ter o discernimento do que é para fazer e como fazer. Porque o diabo ele vai tentar de todas as maneiras fazer o que conosco hoje? Vamos colocar hoje, se nós estamos muito atribulados ou diante de situações muito complexas, o que muitas vezes o diabo pede para a gente poder recorrer? Preste bem atenção, tá? Muito sério. Ele fala assim: vai assistir um filme e você vai se acalmar. Assiste aquele filme que é ótimo. Aquela série então é a melhor série que tem.
você vai se acalmar. Peraí, o que é isso? Isso é menosprezar a sua inteligência, é bloquear o seu entendimento, é te passar, presta atenção, é te passar montagens claras daquilo que Ele quer que você seja. Por quê? Porque a gente perde a habilidade de ler, de meditar e de mergulhar na palavra. Se nós falamos que o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, aonde que nós temos que recorrer? É nele. E quando nós mergulhamos nele, Ele revela, Ele coloca o bálsamo e Ele faz o que está escrito lá em João 7,38. Do nosso interior começa a fluir rios de águas vivas. E estes rios de águas vivas nos dão a certeza daquilo que Ele nos chamou a fazer. E quando nós temos essa certeza, nós começamos a entender o quê? Nós começamos a entender o que é obediência, o que é semeadura, o que é continuidade e o que mais? O que é viver a estratégia e a intimidade com Ele. Quando nós temos esta compreensão deste todo, o Senhor Ele começa a falar assim: ótimo, então continue. Continue. Mas eu não estou vendo nada. Continue. Mas eu não estou... Continue. Continue. O que você precisa semear? Continue semeando. Porque para cada período o Senhor vai te dar um tempo de colheita. Quantos aqui tiveram períodos em que olharam e falaram: Senhor, não tem como, mas semearam. E quando semearam, viram o quê? Que o Senhor supriu todas as necessidades. Quantos tiveram aqui momentos que falaram assim: nossa, eu não estou aguentando mais. Mas naquele dia que você disse que não estava aguentando mais, veio uma pessoa e só testificou que se não fosse você, ela estaria morta hoje. O que é isso? Continue semeando, continue fazendo, continue insistindo. Mas aonde? Na sua terra, no lugar aonde Deus te colocou, porque é dali que vai sair, ou que vão sair todas as colheitas, e não será assim uma colheita, vou gerar uma colheita no ano, não, serão colheitas periódicas diante daquilo que o Senhor prometeu para você. E não tens de pensar que colheita será só dinheiro, não. Colheita vai ser salvação, colheita vai ser providência, colheita vai ser cura, colheita vai ser um modo de você estar ali e você ver pessoas se reconciliando, perdão sendo liberado, pessoas mudando o entendimento, pessoas começando a ser transformadas pelo poder de Deus. E é só isso? Não esqueça de uma coisa. O que o Senhor disse para nós? Ele falou assim, que nesta continuidade tem o que? Nesta continuidade tem restauração, e nessa restauração tem alargamento. Ou seja, Ele está nos colocando num lugar amplo. E Ele chega e fala assim: agora a parte é nossa. Continue semeando. Continue semeando. Continue fazendo. Continue insistindo. Porque vai chegar numa hora. Vai chegar um momento em que tudo aquilo que você fez, você vai começar a passar para os outros. Mas você não vai parar de fazer, você vai continuar fazendo. Porque a semeadura funciona dessa maneira. Isaac só colheu 100 vezes mais porque ele continuou semeando. Neemias só teve um muro, ou só enxergou o muro sendo reconstruído e foi levantado como governador de Jerusalém porque ele semeou a vida dele. Ele era pedreiro? Ele era engenheiro? Não sei, mas eu sei que ele era copeiro. Copeiro eu sei que ele era, ele fazia o melhor, que senão não era copeiro do rei. Então, independente do lugar ou da posição que você está, o Senhor, Ele te deu uma promessa. Ele falou algo para você. E assim como foi lido no início, assim como Ele também falou para Josué.
Josué semeou desde a primeira missão que ele teve. Ele semeou e o que ele disse? Ele falou para Moisés: sim, tem gigantes, mas a terra é farta, tem frutos grandiosos e a terra é boa e nós vamos conquistar essa terra. E a partir daquele momento, ele não foi só a pessoa que andou junto com Moisés, ele foi a pessoa que liderou o exército. Ele foi a pessoa que estava junto com Moisés quando Moisés estava orando. Quando subia no monte, ele estava lá. Quando estava na tenda, ele estava lá. Ele estava em todos os momentos com Moisés, procurando o quê? A presença da glória de Deus. Estava no quê? Vamos lá de novo. Estava na obediência, estava na semeadura, estava na continuidade, estava tendo estratégias, estava tendo intimidade. Quando nós permitimos o Senhor fazer, Ele faz. E sempre, em tudo, Ele nos exalta. Ainda que a gente não procure, entenda isso, nós não temos que procurar, é Ele quem faz, não somos nós. Nós só fazemos aquilo que Ele nos chamou para fazer. Então, diante de todo este ano que você passou e que você viveu, e diante dessas novas expectativas que estão agora, do partir de hoje, partir do dia 29, para o restante dos dias, entenda, não veja como recomeço, veja como continuidade. Veja como continuidade, porque recomeço tem ponto final, não é? Veja como continuidade. Você aprendeu, você se aperfeiçoou, você está crescendo. Então agora o Senhor, Ele te coloca num outro nível, Ele te coloca no novo entendimento, Ele te coloca no novo patamar, para você poder caminhar para aquela promessa, para aquele propósito, para poder cumprir aquilo que Ele disse lá atrás. Aonde quem pegou aquilo? Aonde Isaac pegou, aonde nós vemos depois Josué, depois Neemias, o que foi? Ele pegou, ele entendeu o que era a herança, ele entendeu o que era o legado, e ele entendeu o que era uma sucessão. Ele quis fazer, e ele quis cumprir todos eles, como Jesus ensinou para cada um dos discípulos. Eles entenderam e foram e fizeram. Por quê? Porque eles não pararam de semear. Que em nome de Jesus, que estes dias nós possamos mergulhar nisso. Se você quer ver mais, faça mais, semeie mais, dê mais, mergulhe mais. Não fique no superficial. O que é superficial? Aí eu vou ler a palavra. Ai, que bom, li um versículo. Não! Leia um versículo. Senhor, o que o Senhor está querendo falar comigo? Me mostra! E mergulha nele. Deixa o Espírito Santo de Deus fazer você navegar nesta palavra. E quando você tem um entendimento dela, você fala: Senhor, é isso daqui que eu preciso viver, é isso aqui que eu tenho que viver. Eu não tenho que viver de histórias, de conversas, de tudo aquilo que foi jogado sobre não. Hoje o Senhor me fez novo, então a cada dia eu tenho que pegar, me esvaziar, para o Senhor me encher de novo. E quando nós nos enchemos do novo, Ele continua falando para nós: então continue semeando, continue fazendo, continue buscando, continue falando. Amém? Feche os teus olhos, em nome de Jesus. Aleluia. Pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Continue, persevere. Não é só porque uma coisa deu errada que você para, não é só porque você ouviu um não que você para, não é só porque você foi expulso como Isaac foi que você para, não é só porque se levantam Sanbalates e Tobias como se levantaram com Neemias que você para. Não é só quando levantam inimigos ou levantam exércitos inimigos como se levantaram contra Josué que você para. Não, você continua semeando, você continua insistindo, você continua perseverando e você continua fazendo tudo isso no lugar aonde Deus Ele te colocou, no lugar da obediência. Então faça
Faça, seja tu uma bênção na tua casa, seja tu uma bênção no lugar de trabalho, seja tu uma bênção com todos os clientes que você atende, seja tu uma bênção com todas as pessoas que passam ou que estão em suas mãos, seja tu uma bênção com todas as pessoas que você conversa, seja tu uma bênção em todos os meios de transporte, ou até mesmo nos seus meios de locomoção, quando você vai para cima e para baixo com o seu carro, ou até mesmo quando você vai andando para algum lugar, seja tu uma bênção. Continue semeando, continue fazendo, e você vai ver que várias colheitas que multiplicarão 100 vezes mais começarão a brotar de uma maneira sobrenatural na tua vida. Senhor, graças te dou, Pai, por essa noite. Obrigado pela sua presença, obrigado pelo seu amor. Graças te damos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito e da maneira que o Senhor tem feito. Agora, Pai, em nome de Jesus eu te peço, quebre agora, Pai, todo o medo, todos os grilhões, algemas e amarras. Quebra todo tipo, Senhor querido, de levante dos inimigos. Quebra, Pai, todos os exércitos, gigantes, problemas, circunstâncias ou situações, Pai. Quebra tudo agora, Pai, e que em nome de Jesus, que a sua presença, Senhor, venha e seja viva, que o seu querer seja manifesto e que a sua glória, Senhor, seja presente, e que em nome de Jesus, que tudo aquilo que o Senhor preparou para os teus filhos venha, Senhor. Se não for, Pai, durante estes dias agora, Pai, deste término do mês de dezembro, seja, Senhor, em nome de Jesus, a partir do próximo mês, porque nós estamos, Pai, partindo, Senhor, para um próximo ano, mas nós sabemos que em Ti e no reino espiritual, nós trabalhamos com continuidade, Senhor. Nós trabalhamos, Pai, com o aperfeiçoamento e crescimento da fé. Então, que em nome de Jesus, que essa palavra, Senhor, liberada, chegue, Senhor, a cada coração, a cada vida, a cada família, a cada negócio, a cada frutificação daquilo que os teus filhos estão colocando e colocaram as tuas mãos, ó Senhor, que multiplique 100 vezes mais, em nome de Jesus, ó Senhor. Muito obrigado, Pai. Assim nós oramos, agradecidos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Você que pode, que as palmas louvem ao Senhor, aleluia. Glória a Deus. Em nome de Jesus, receba. Pastor Laércio pode vir aqui. E não deixe mais nada ficar no seu caminho. Faça o que Deus mandou você fazer. E veja essa colheita. Amém? Aleluia. Glórias a Deus. Amém, irmãos? Palavra poderosa. Recebemos nessa noite. É a última palavra do ano. Guarda no seu coração e pratica. Semeia. Vamos estar fazendo oração nessa noite. Amém? Vamos estar orando por essas vidas que se encontram no caderno de oração. Amém? Estenda suas mãos nessa noite. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus de poderes, Deus de glória, Deus santo, Deus de vitória. Senhor, nessa noite, Pai querido, Pai amado, Deus santo, Deus tremendo, apresentamos este caderno de oração, Pai. Quantas vidas escritas aqui neste caderno, Senhor amado, Deus santo, Deus tremendo. Senhor amado, Deus santo, Deus tremendo, quantas lutas, quantos problemas, quantas dificuldades, quantas situações, ó Pai. Mas entregamos diante do Teu altar nessa noite, Senhor. Tu és um Deus que cura, Pai. Vai de encontro com aquela pessoa que está passando por uma enfermidade na noite de hoje, Senhor amado, Deus santo, Deus tremendo, Tu és um Deus, ó Pai querido, Pai amado, Deus santo, Deus tremendo, que o Senhor levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, ó Pai, entra com a Sua cura sobre essa vida na noite de hoje, Pai. Deus poderoso, Deus santo, Deus tremendo, vai de encontro, Senhor amado, Deus santo, com essa pessoa que está passando por um estado de depressão na noite de hoje, Pai. Senhor, liberta essa pessoa, Senhor amado, Deus santo, Deus tremendo, vai de encontro, meu Pai, alcança essa vida onde ela estiver, porque Tu és um Deus onipotente, Tu és um Deus onipresente, Tu és um Deus onisciente, Senhor amado, Deus santo, Deus tremendo, muda a história, Senhor, dessa vida na noite de hoje, Pai. Senhor, nessa noite apresentamos essas pessoas, ó Pai querido, essas famílias, ó Pai.
Senhor, repreenda todo espírito familiar, todo espírito de divisão na noite de hoje, Pai, que haja perdão nessa casa, nessa família, Senhor. Muda a história, Senhor amado, Deus Santo, Deus tremendo. Pai, em nome de Jesus Cristo, desta noite também te pedimos aqueles que estão passando por uma situação financeira nessa noite, meu Pai. Tu és um Deus que abre portas, meu Deus poderoso, Deus Santo, Deus tremendo. Vai de encontro, meu Pai, com essas vidas, ó Pai. Deus poderoso, Deus Santo, Deus tremendo, Deus de glória, te pedimos também pelos que estão com uma causa na justiça, Pai. Tu és o advogado, Senhor, amado Deus Santo, Deus tremendo. Entra nessa causa, Senhor, cumpra, Pai, o seu querer, a sua vontade. Também te pedimos em outras situações, ó Pai querido, Pai amado, Deus Santo, Deus tremendo, que elas estão passando, que o Senhor possa, Senhor, ir de encontro, meu Pai, que o Senhor possa operar, que o Senhor possa fazer o seu querer, a sua vontade na noite de hoje, Senhor. Deus poderoso, Deus Santo, também apresenta esses propósitos de oração, teu povo colocou como se fosse uma carta aqui, Senhor amado, Deus Santo, Deus tremendo, te pedimos nessa noite, Senhor, que o Senhor possa cumprir o seu querer, a sua vontade sobre essas vidas, ó Pai, sobre os pedidos de oração, Pai querido, Pai amado, Deus Santo. Pai, também eu te peço nessa noite, abençoa os dizimistas, os ofertantes da sua casa, Senhor amado, Deus Santo, Deus tremendo. Senhor, abençoa essa semente 30, 60, 100 vezes mais, ó Pai querido, Pai amado, Deus Santo, Deus tremendo. Abençoa, Senhor, aqueles que não puderam ofertar nessa noite, meu Pai, vai de encontro com cada um deles, ó Pai, derrama do teu poder e da tua unção, Senhor amado, Deus Santo. Entra com providência no seu lar, na sua casa, na sua família, Senhor, abre as portas, ó Pai. Deus poderoso, Deus Santo, Deus tremendo, Deus de glória. Graças te damos, ó Pai querido, por este culto maravilhoso, Senhor amado, Deus Santo, Deus tremendo. Senhor amado, Deus Santo, por Senhor ter derramado do teu poder, da tua graça na noite de hoje, Senhor amado, Deus Santo, por ter falado conosco, Senhor amado, Deus Santo, na noite de hoje, Pai querido, Pai amado, Deus Santo. Vai de encontro, Senhor amado, com cada vida que se encontra neste local, nessa noite, Senhor amado. Senhor, eu creio que o Senhor falou grandemente, meu Senhor. Derrama do teu poder e da tua unção sobre cada um deles, ó Pai querido, Pai amado, Deus Santo. Senhor, que o Senhor possa levar eles em paz, em segurança para a sua casa, para o seu lar, meu Deus poderoso, Deus Santo, Deus tremendo. Abençoa também aqueles que assistiram essa live na noite de hoje, Senhor amado, Deus Santo. Derrama do teu poder e da tua unção sobre cada vida, sobre cada lar e sobre cada família, Senhor amado, Deus Santo. Leve o seu povo em paz e segurança para casa, Senhor. Me dê uma noite de conquista, uma noite de bênção, uma noite de vitória em tua presença, Senhor amado, Deus Santo, Deus tremendo. É que eu te peço desde já te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém? Estenda as suas mãos na noite de hoje. Pelo amor de Deus, a comunhão de Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja com todos vós, juntos nós dizemos. Amém. Em paz, no nome de Jesus. Amém.